nós vimos a questão da tensão induzida, né? Nós vimos que a tensão induzida por cada fase nas bobinas do estator é dado pela constante, que depende aí dos aspectos construtivos da máquina, o fluxo da máquina e a velocidade. Eu posso colocar em função de ômega ou posso colocar na frequência, ok? Nessa equação, a gente chega na seguinte conclusão, que a corrente de campo, tá? Como ela é diretamente proporcional ao fluxo, isso implica que, como a tensão induzida depende do fluxo, também o fluxo é diretamente proporcional, a tensão induzida é diretamente proporcional ao fluxo, né? Ou seja, se eu aumento a corrente de campo, vai aumentar o fluxo aumentando, aumenta a tensão induzida, certo? Porém, essa tensão induzida, tá, produzida aí por cada fase, essa é a tensão induzida por fase, não é essa tensão induzida que vai aparecer lá nos terminais do gerador quando você conecta uma carga. Digamos que nós temos uma tensão aqui, ó, EA, nós temos uma tensão EA, e aí você conecta a ela uma carga. Não vai ser essa tensão induzida na máquina que vai ser conectada à carga. Essa tensão não vai diretamente para a carga. Vai acontecer aí que alguns fatores vão impedir que toda essa tensão induzida nos terminais ela chegue para a carga, certo? Os três fatores que nós vamos entender aqui e que nos vai fazer chegar no circuito equivalente da máquina síncrona, a primeira das três questões que nós vamos estudar é chamada de reação da armadura. A reação da armadura é uma distorção do campo magnético quando ele passa ali pelo entreferro. A gente vai entender a reação da armadura. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que vai impedir que toda essa tensão induzida chegue na carga, tá, é a autoindutância das bobinas da armadura. E o terceiro fator, tá, é a resistência da bobina. Esses são os três fatores que vai impedir que toda a tensão que chega nos terminais, que chega nas bobinas do estator, seja transmitida à carga, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a carga ela não vai receber toda essa tensão induzida nos terminais do estator, certo? Teremos três efeitos aqui que são esses três efeitos que farão com que essa tensão seja distorcida e não chegue para a carga toda essa EA, e sim uma outra tensão, tá? Assim que nós explorarmos esses três efeitos, nós chegaremos aí ao circuito equivalente da máquina síncrona. Então, um gerador síncrono. Então, imagina aqui que eu tenha o seguinte gerador síncrono. Ok? Gerador síncrono, deixa eu desfazer isso aqui. Tá? E aí, eu tenho aqui, ó, o rotor da máquina. Eu tenho o rotor da máquina aqui. Esse rotor, a gente sabe que tem as bobinas aqui do rotor, tá? Onde a gente conecta aqui, onde uma corrente é inserida, né? Essa corrente de campo. Essa corrente de campo vai aqui produzir um campo aqui nesse interior da máquina. Já vimos que esse campo ele se comporta como se fosse um grande eletroímã que está girando aqui dentro, e aí vai induzir tensões nos terminais do estator. Então esse aqui é o estator da máquina. Serão induzidas tensões aqui no estator, que a tensão é A, certo? Aí o que acontece? Digamos que aqui são os três terminais, as três fases. A fase A, a fase B e a fase C.
Se nenhuma carga for conectada, ó, aqui a carga, se nenhuma carga, vou colocar um X para representar isso, se nenhuma carga for conectada aos terminais do estator, é porque não tem nenhuma corrente, circulando pelas bobinas do estator, ou seja, não tem nenhuma corrente. Se não tem nenhuma corrente, não vai haver nenhuma queda de tensão que fará com que toda a tensão EA seja transmitida à carga. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se nenhuma carga, ó, se nenhuma carga for conectada aos terminais do estator, a tensão induzida nos terminais vai ser igual à tensão induzida nas bobinas do estator será igual à tensão nos terminais da máquina. Ou seja, os terminais da máquina aqui, ó, essas três fasezinhas, se eu medir ali a tensão em cada fase, a tensão de terminal vai ser igualzinha à tensão induzida nas bobinas do estator, certo? Só que aí que entra o nosso primeiro grande fator, que é a reação de armadura. Vamos entender esse fenômeno da reação da armadura. Extremamente importante que entendamos isso. Então, digamos que nós tenhamos aqui, ó, nosso gerador síncrono, ok? Vou desenhar aqui nosso gerador síncrono. Vou circular aqui colocar aqui nosso gerador síncrono, ok? O que vai acontecer? Digamos que eu vou desenhar aqui o rotor da máquina, tá? E eu vou copiar essa figura e vou colá-la aqui embaixo, porque eu vou precisar dela de novo daqui a pouco. Deixa eu aumentar o número de laudas aqui, porque nós vamos precisar. Tá. Se nenhuma carga é conectada aos terminais, vamos lá. Esse rotor está produzindo um campo magnético, ó, esse rotor, ele está girando aqui, ó, com a velocidade ômega, tá? E esse rotor, ele está produzindo um campo que a gente chama de BR, ok? A gente chama esse campo de BR. Aqui é o sentido do campo, né? Dado pela regra da mão-direita, aquele campo que eu coloquei lá em cima do rotor. Esse campo, se nenhuma carga é induzida nos terminais do estator, esse campo está atravessando o entreferro aqui, ó. Essa aqui é a região que diz que é o entreferro. E a tensão que é induzida nos terminais do estator, ela tem a mesma frequência, tá? Desse campo magnético. Ou seja, se esse campo magnético tiver essa forma de onda, a gente diz que a tensão induzida também tem a mesma forma de onda, ok? Então, se a gente diz que o campo magnético máximo está nessa direção também estará a tensão nossa induzida é máxima. O que eu estou dizendo é que esse campo magnético BR, esse ímã que está girando aqui dentro, está produzindo uma tensão no terminal do estator, certo? Só que quando uma carga é conectada aos terminais do estator, aí vai surgir uma corrente lá naqueles terminais. Supondo aqui, ó, vamos lá, supondo uma carga indutiva, se eu conectar uma carga indutiva, lembra lá, uma carga indutiva, a tensão de uma carga indutiva é dI dt. Como nós estamos falando de corrente alternada, tá? Quando a gente transforma para um domínio da frequência, uma derivada vira uma multiplicação por J ômega L
fasor corrente. Ou seja, a gente diz que o fasor tensão está 90 graus adiantado em relação ao fasor corrente. Ou seja, quando a gente conecta uma carga indutiva nos terminais do nosso estator, a corrente está adiantada a 90 graus em relação à tensão. Ou seja, vai surgir aqui, ó, uma corrente Na verdade, ela não é necessariamente 90 graus, né? Aqui eu estou fazendo só a análise de circuito CA para dizer para vocês que a corrente ela está defasada em relação à tensão. Ou seja, essa aqui é a nossa IA máxima, ou seja, a corrente da fase A, que ela está adiantada em relação à tensão induzida, ok? Em relação à tensão e a tensão induzida e a corrente, nós temos um ângulo θ. Só que essa corrente, uma corrente circulando nos terminais do estator, toda corrente ela vai produzir um campo perpendicular a essa corrente que a produziu. Ou seja, vamos lá, quando eu conecto uma carga nos terminais da máquina, ou seja, no estator, vai surgir uma corrente nas bobinas do estator. Essa corrente circulando nas bobinas do estator, ela produz um campo. Dado pela regra da mão direita, esse campo ele é perpendicular a essa corrente. Então, ó, esse campo aqui é perpendicular à corrente. Vai surgir um campo, vou chamar ele de BS, que ele é perpendicular à corrente. E esse campo a gente vai chamar ele de BS. Só que esse campo BS circulando aí no interior dessa máquina, ele também produz uma tensão induzida na máquina. A gente vai chamar de de campo do estator. Ou seja, só pelo fato de estar circulando a corrente nas bobinas do estator, vai gerar um outro campo. Esse campo vai também produzir uma tensão nos terminais da máquina. Ou seja, a tensão de saída agora da máquina, vou colocar assim, ó, a tensão de saída da máquina, Vφ, ela é a soma de duas tensões. Se você conectar a carga, não tem só uma tensão induzida na máquina, tem duas tensões. E a tensão é a máxima, não é? Mais a tensão do estator. Ou seja, nós temos agora duas tensões induzidas nos terminais da máquina. Da mesma forma, o campo magnético, nós temos agora dois campos magnéticos induzidos nos terminais da máquina, circulando no interior da máquina. Ou seja, o campo magnético resultante é a soma dos dois campos vetoriais aí no interior da máquina. Certo? Como BR, ela está em fase com BS, com EA máximo. Como BS está em fase com E do estator, ou seja, um produz o outro, a gente diz também que a tensão no terminal da máquina está em fase com B líquido, é o campo magnético resultante. Então, se por acaso eu colocar aqui o campo magnético resultante da máquina, fazer como se fosse um diagrama aqui. Se por acaso eu disser que o campo magnético resultante está aqui, o campo magnético resultante, a nossa tensão induzida, ou melhor, a tensão de terminal, Vφ, está em fase com ela. Tá? Ok? E o ângulo, esse ângulo entre a tensão máxima e a tensão de saída, ou seja, o ângulo aqui, ó, se eu pegar esses dois fasores, eu pegar o fasor EA máxima e o fasor tensão de terminal, Vφ, tá? Esse ângulo entre os dois aqui, ó, esse ângulo nós chamamos
tem um nome muito importante, tá? A gente chama ele de ângulo interno da máquina. Ou ângulo de conjugar. Certo? Ou seja, como a gente viu, a tensão agora dos terminais, a tensão Vφ, a tensão terminal, ela é a soma de duas tensões que são induzidas nas bobinas do estator. O campo magnético resultante, ele é também a soma de dois campos, né? Mas aí fica a pergunta, né? Como modelar, tá, o efeito da reação da armadura? Como podemos modelar esse efeito da reação da armadura, né? Nós temos duas condições a fazer. A primeira, a tensão induzida no estator devido ao campo produzido pela corrente circulando nas bobinas do estator, a gente pode chegar à conclusão que ela está 90 graus, tá, atrás do plano de corrente máxima. Isso é uma verdade. Olha aqui. Eu vou agora copiar essa figura para a gente entender melhor como é que fica ali. Aqui, vamos ver. Ó, aqui eu tenho a tensão e a máxima, ok? Em fase com ela, nós temos o campo BR, que a produziu. Essa corrente, esse campo, induz uma corrente aqui, IA máxima, nas bobinas do estator. Essa tensão, por sua vez, ela produz um campo magnético, tá, perpendicular a ela. Induz um campo perpendicular a ela, que a gente chama de BS, ok? Ou 90 graus. Só que esse campo, ele induz uma tensão no estator, que nós chamamos de EST, né? O estator. A resultante dos dois é uma tensão, a tensão de saída, Vφ, e o campo líquido, que eu vou chamar aqui, ó, de B líquido, está em fase com ele. Onde nós vimos que o ângulo entre a tensão induzida máxima e a tensão de saída é o ângulo de carga da máquina, o ângulo interno da máquina, ok? Ó, nós podemos ver, o que eu afirmei aqui na condição 1, é que o E do estator, tá? Aqui, ó, a tensão induzida no estator, essa tensão aqui, deixa eu colocar de amarelo, tá? Essa tensão aqui, ó, tensão do estator, ela está 90 graus atrás do plano da corrente, aqui, ó. 90 graus atrás do plano da corrente, ó, o plano da corrente aqui. Ok? Como é que a gente... Calma aí que a gente vai colocar ela em forma matemática, tá? Uma segunda condição, coloquei ali de amarelo, tá? A tensão E do estator é diretamente proporcional à corrente IA. Nós já vimos que esse campo, ele é diretamente proporcional a IA, tá? Esse campo aqui, ó, porque a tensão induzida, ela é diretamente proporcional à corrente, tá? Ou seja, como é que a gente modela isso, tá? Ó, a gente pode fazer a seguinte consideração. Do item 1, a gente sabe que o E do estator, ele é diretamente proporcional à corrente. Só que como ele está 90 graus atrás do plano, a gente representa por menos J, tá? Porque multiplicar por J faz rotacionar 90 graus. Só que ele está atrás do plano, a gente coloca o negativo. Ele é diretamente proporcional, ok?
se a gente colocar uma constante de proporcionalidade, a gente tirar a proporção, colocar uma constante de proporcionalidade, a gente pode igualar, dizendo que é menos Jx e A. Tá? Onde x é uma constante de proporcionalidade. Ok? Então o que acontece? Quando a gente olha para J, uma constante, e A, gente, isso aqui lembra o que pra gente? Ó, a queda de tensão no indutor é J, XL e A. Não tem algo parecido com isso aqui? Olha para essa expressão e olha para essa expressão. Isso aqui está análogo a VL e isso aqui está análogo a J, XL e A. Então é isso mesmo que você está pensando. A gente pode modelar o efeito da reação da armadura como se fosse um indutor, uma queda de tensão no indutor. Então a gente pode representar todo esse fenômeno da reação da armadura como se fosse uma queda de tensão no indutor. Então, ó, podemos modelar o efeito da reação da armadura como uma queda de tensão em um indutor. Voltando para a equação, a gente tinha o seguinte, que a tensão agora induzida nos terminais é A, certo? É A, vou chamar agora de EA para não ficar chamando EA máxima, mais E do estator, tá? Porque são duas tensões, só que E do estator, essa tensão a gente viu que ela é menos Jx e A, de tal maneira que a tensão de terminal agora da máquina, ela é EA menos Jx e A, ou seja, a corrente da fase A, certo? Então, a gente pode representar isso no circuito. Ó, representando isso no circuito, a gente pode colocar aqui, ó, a tensão EA, certo? Positivo, negativo. A gente viu que a gente pode modelar a reação da armadura como uma queda de tensão em um indutor, Jx e A, e aqui é a tensão que chega nos terminais da máquina. Em outras palavras, a gente pode escrever que EA é igual a Vφ mais Jx e A. Olha que importante. É isso que a gente está vendo, ó. EA é a soma de duas tensões, a queda de tensão aqui no indutor, que é a reação da armadura, mais a queda de tensão de saída da máquina. Tá? Então a gente pode modelar da seguinte maneira aí. Tá? E aqui circulando uma corrente IA. Ok? Porém, pessoal, a gente tem que entender que tem uma corrente circulando, tá? Vou colocar de amarelo. Nós temos uma corrente circulando nas bobinas do estator. Cara, vamos lá, vamos imaginar aqui. Você tem aqui uma bobina, tá? Você tem uma bobina do estator. Você tem uma bobina. E aí você tem uma corrente IA alternada aqui. A fase A, por exemplo. Gente, uma bobina circulando em uma corrente, circulando em uma bobina representa uma queda de tensão no indutor. A queda de tensão no indutor é dada por VL, L, DI, DT, derivada no tempo. Então, só pelo fato de ter uma corrente circulando nos terminais, nas bobinas do estator, nós vamos ter uma queda de tensão
das bobinas desse estator, devido à alta indutância dela. Ou seja, nós temos uma queda de tensão devido à alta indutância das bobinas, ok? E nós temos também a resistência dessas bobinas, né? Da mesma forma, essas bobinas, devido a ela ser fio de cobre, a gente pode representar por uma resistência e uma corrente IA passando nessas bobinas, tá? Tem uma queda de tensão. A gente pode apresentar o VA, ou seja, tem uma queda de tensão, tá? Ou seja, a tensão que vai na máquina, a tensão que vai nos terminais da máquina, é a queda de tensão devido ao efeito da reação da armadura. Aí fica uma queda de tensão devido à autoindutância das bobinas e também fica uma queda de tensão devido à resistência da bobina, ok? Então a gente pode representar da seguinte forma nosso circuito, ó. Então a tensão, aqui, ó, nossa equação estava assim, ó. Nossa equação estava assim, ok? Ó, essa daqui. Então a tensão a gente pode representar assim, ó. Nós temos toda a tensão que é induzida nos terminais da máquina. Essa tensão. Mas não é toda essa tensão que vai para a carga. Uma parte dessa tensão ela cai devido à reação da armadura. Aí outra tensão, há uma outra queda de tensão devido à alta indutância da bobina, que a gente chama de JXA e A, né? Se eu estou representando aqui só as reatâncias, vou deixar assim, e uma resistência RA, ok? E aqui é a tensão de saída da nossa bobina. E aqui tem a corrente circulando. Se for representar em termos de queda de tensão, tem que colocar aqui J e A, ok? Então nós temos todas essas quedas de tensões aí sendo representadas. Vamos fazer uma associação aqui, ó, de bobinas, tá? De indutâncias, de tal forma que, se eu colocar aqui, eu posso chamar, ó, XA mais XA mais X, eu vou chamar de XS, tá? Ou melhor, vou colocar ao contrário, ó. XS é igual a XA mais X, onde XS eu chamo de reatância síncrona. Ou seja, quem é a reatância síncrona? É a soma da reatância devido ao efeito da reação da armadura e somado com a reatância da autoindutância das bobinas do estator. De tal maneira que o nosso circuito equivalente do gerador síncrono fica da seguinte forma: JXS e A mais uma resistência aqui, RA e A. E aqui são as tensões. Aqui é a tensão que vai de terminal da máquina, tá? E aqui é a corrente, IA. Esse é o circuito equivalente do gerador síncrono, tá? Aqui está representado, nessa parte está representado o efeito da reação da armadura e também está representado o efeito da autoindutância da bobina. E aqui está representado o efeito da resistência das bobinas, ok? E como a gente representa o rotor? O rotor, a gente viu que uma fonte de corrente CC vai mandar uma corrente, a corrente de campo, tá? Aí nós temos uma resistência variável, que nós representamos por RAJ, tá? Aí tem a queda, tem a resistência das bobinas do rotor. O rotor também tem bobina, e como ele tem uma bobina, ele também tem uma indutância que nós chamamos de LF, ok? E aí a gente sabe que passa uma corrente aqui na corrente de campo
e F no rotor. Essa resistência é variável, a gente vai entender porque ela é variável, porque ela vai fazer o controle da corrente. Se eu aumentar essa resistência variável, a corrente vai diminuir. Se eu diminuo essa corrente variável, essa resistência variável, a corrente de campo aumenta. Essa corrente vai ter um papel muito importante, esse controle dessa corrente de campo vai ter um papel muito importante quando a gente estudar aí o controle sobre a tensão de terminal, tá? Porque é interessante que essa tensão de terminal, onde vai ser conectada uma carga, é interessante que essa tensão seja constante, que a frequência da senoide dessa tensão não varie. Imagina você conectar uma carga aqui nos terminais do seu gerador síncrono e a tensão e a frequência que vai para essa carga fique variando. A intenção é que a gente mantenha essa tensão e essa frequência constante de tal forma que... Como é que a gente vai fazer esse controle? Vai fazer esse controle dessa tensão justamente controlando essa corrente de campo. Porque se por acaso essa tensão diminuir, a gente vai ver futuramente, o que eu tenho que fazer para que eu aumente essa tensão de novo? Eu vou ter que aumentar a corrente de campo. Porque se eu aumento a corrente de campo, tá? Eu induzo um maior fluxo, esse maior fluxo aumenta a tensão induzida, tá? Isso é nos próximos capítulos. Por isso que a gente tem que ter uma resistência variável que insere com a outra resistência. Que essa resistência vai ter um papel muito importante no controle dessa corrente de campo. E essa corrente de campo vai ter um papel muito importante no controle para manter essa tensão aqui em níveis constantes, ok? Por fim, para a gente finalizar a aula, tá? Ou seja, nós temos 3 fases, aqui eu estou representando apenas uma fase, nós temos 3 fases. Então como é que fica a representação dessas 3 fases? A gente pode conectar em estrela, tá? Então imagina aqui que eu tenho um ponto central, aí o circuito equivalente da máquina, aqui é A1, ou seja, da fase 1, aí nós temos nossa reatância síncrona da fase 1, nossa resistência da fase 1, RA. Em estrela, nós colocamos todos os nêutrons em comum, né? Nós colocamos todos os terminais em comum, desculpa. Aqui, nós temos da fase B, com sua reatância síncrona e sua resistência, RB, tá? Em comum com a reatância da fase C, a resistência da fase C, tá? JXS, R, OKDRC. Pronto. Aí a gente sabe que tem uma corrente IA aqui, ó, da fase A. Nós temos uma corrente aqui da fase B. E nós temos uma corrente da fase C. É importante a gente entender esses diagramas, tá? Ou seja, esse daqui, ó, é a nossa tensão de terminal. Vφ. Essa é a tensão de terminal, ok? Se eu conecto a carga em estrela, tá, o que nós temos é a tensão de linha, aqui, ó. V'. A V' não é igual a V de terminal, a V que está sendo gerada lá na máquina, sai no terminal da máquina, tá? Nosso circuito equivalente. Ou seja, a V... Falei errado, gente. A tensão que a tensão que sai nos terminais da máquina é Vφ, ok? Só que quando você conecta ela em estrela, como está aqui, nossa tensão de terminal, ou seja, já que você está conectando em estrela, tá? Vai ser igual a nossa tensão de linha. Tá? A tensão de terminal, já que eu estou conectando em estrela. Se eu conectasse em delta, ó, esses terminais aqui diretamente para a carga. Mas não são esses terminais que vão para a carga. O que vão para a carga é esse terminal e esse terminal. Ou seja, a tensão de terminal, a tensão que vai para a carga, é a nossa tensão de linha. E a gente sabe que a tensão de linha, tá? Como é que a gente transforma? Já que nossa tensão de terminal é igual à tensão de linha, a tensão de linha pega a nossa tensão aqui de saída aqui, ó, e multiplica por raiz de 3. Ou seja, se eu conecto a minha carga em estrela, eu tenho que pegar essa tensão nossa Vφ e multiplicar por raiz de 3, ok? Já se eu conectar
a minha carga em delta, se eu conecto a minha carga em delta, o que nós temos é o seguinte aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Menos mais, que aqui a nossa tensão é A1, tá? Aí nós temos nossa reatância, nossa resistência, JXS e RA, ok? Aí aqui nós temos a outra fase, nossa reatância, com nossa resistência, RA. Aí nós temos a nossa outra fase, EA3, EA2, com a sua reatância e sua resistência, JXS R, ok? Pronto. Ou seja, é assim que tem a configuração em estrela. Aqui, se a gente observar, aqui é a nossa tensão VFI, ó. Olha lá, os dois terminais, o circuito equivalente, ó. Os dois terminais, nosso circuito equivalente. VFI, tá? VFI. Esses são os terminais da máquina. Esses são os terminais também que vai para a carga, ó. Essa é o nosso V terminal, é o V que vai para a carga. Ou seja, a nossa tensão de terminal aqui, ela é igual à tensão VFI do nosso circuito equivalente. Ou seja, se eu conecto a carga em delta, não preciso fazer nada. A mesma tensão que vai sair aqui no nosso circuito equivalente é a mesma tensão que vai para a máquina, tá? Então a gente não precisa fazer absolutamente nada, tá? Ou seja, a gente pode representar então o circuito completo com o estator e o rotor da seguinte forma. Aqui, uma tensão que vai gerar corrente de campo, nosso RF, tá? Esse RF a gente pode representar ele sendo tanto a resistência variável como a resistência das bobinas, tá? E aqui uma corrente IF de campo. Quando essa corrente passar aqui no rotor, ela vai induzir uma tensão aqui EA, vai induzir uma tensão EA, tá? Essa tensão tem nossa JXS, que é justamente a reatância devido ao efeito da reação da armadura, com a reatância da autoindutância da bobina, mais a resistência da bobina, tá? E aqui vai uma tensão que vai chegar na carga VFI. E aqui a corrente que circula nas bobinas do estator, ok? Então essa é a nossa aula sobre circuito equivalente do gerador síncrono.